Deus, Saúde a todos Pai, com a paz do Senhor. Quero aqui saudar meus irmãos, Senhor, com a santa paz do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Pai, nos alcançar com a sua graça e misericórdia. Quero compartilhar com os irmãos o capítulo 29 de 2 Crônicas, o versículo 10. É um versículo, no meu ver, assim, bem atuante, bem edificante para o momento em que estamos vivendo. Quero chamar aqui, pedir a atenção dos irmãos que busquem ler a leitura em suas Bíblias para acompanhar e chegarmos a uma reflexão para edificar nossos corações e nossos espíritos. Amém? Versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas diz assim: Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, a tua misericórdia, Pai, sobre nossas vidas. Vem, Pai, nos alcança, Pai, com a tua graça. Tende misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Nos dá, Senhor, discernimento, Pai, sabedoria para sabermos, Pai, de acordo com a tua vontade, tomarmos as decisões corretas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este versículo é uma leitura de uma palavra em que o rei Ezequias, ele diz para a nação de Israel: Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meu irmão, esse versículo ele é muito atual para a nossa atualidade. Ele é muito presente em nossos dias. A ira do Senhor está sobre as nações. A ira do Senhor está sobre a sociedade, sobre o povo. A ira do Senhor está sobre a terra. Isso é um fato, irmão. É um fato. Então aqui o rei Ezequias clama ao povo de Israel, chama ao povo de Israel para uma aliança com o Senhor, para que se afaste do povo a ira de Deus. E isto é um convite para nós, irmãos. É um chamado para nós fazermos uma aliança verdadeira com o Senhor. Clamando ao Senhor a sua misericórdia, clamando ao Senhor o seu perdão, clamando ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para sabermos tomarmos as decisões corretas. O rei Ezequias, ele havia acabado de assumir o reino de Israel. Fazendo aqui um breve histórico, da situação em que estava acontecendo naquela época, o rei Ezequias acabara de assumir o reino em lugar de seu pai Acaz, que é bem conhecido da Bíblia. Acaz é bem conhecida a sua história. Um rei irresponsável, um rei corrupto, um rei levado apenas para o seu prazer, que governava apenas para o seu benefício próprio, alianças políticas corruptas, destruiu a aliança com o Senhor, não respeitou, levou a uma decadência à sociedade de Israel, o reino de Israel, principalmente espiritualmente. Espiritual, ele saiu da presença do Senhor, fez tudo aquilo que desagradara ao Senhor. E embora tendo crescido neste meio, nesta situação, nesta época, o rei Ezequias foi um diferencial. Ele demonstrou que o homem não é produto do meio, mas o homem é sim produto de sua escolha. Ele é sim o produto daquilo que ele escolhe ser. E o rei Ezequias escolheu servir ao Senhor. Ele não tomou partido com as alianças que seu pai houvera feito no passado. Ele não as escolheu, pois sabia ele que todas aquelas alianças eram podres, eram corruptas. Eram alianças que só beneficiavam, que só buscavam o prazer pessoal, o prazer carnal. Não buscavam a justiça, não buscavam o bem comum, não buscavam a edificação das famílias, não buscavam a edificação da sociedade de maneira geral. Não faziam isso, as alianças que seu pai Acaz houvera feito.
Mas Ezequias quebra esse tabu, ele quebra esse ciclo de maldição. Esse ciclo de maldição ficou no histórico de seu pai. Ficou lá. É tanto que, ao morrer o rei Acaz, não foi sepultado nos túmulos dos reis. No versículo 27 do capítulo 28 diz: E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não puseram no sepulcro dos reis de Israel. Não o puseram. Por quê? Pelo seu histórico vergonhoso. Então Ezequias, aos 25 anos de idade, assume esse reino. Um reino totalmente deteriorado. Um reino totalmente acabado, um reino totalmente corrupto, um reino acabado espiritualmente, longe da presença do Senhor, e estava ali a ira do Senhor sobre aquele reino. E Ezequias faz o diferencial. Ezequias demonstra que mesmo tendo sido criado naquele meio, ele não fazia parte daquele meio. Mesmo tendo crescido, vendo aquelas alianças que o seu pai houvera feito, ele não fazia parte daquilo. Ele não fazia parte daquilo. Então ele faz o diferencial, optando pela verdadeira aliança, que era a aliança com o Senhor. O que isso quer nos dizer? Hoje nós vivemos uma situação de degradação humana, uma situação de desolação. A sociedade altamente corrupta, destrutiva, onde os valores familiares, os valores humanos não importam mais, mas buscam apenas riquezas próprias, benefícios próprios, prazeres próprios, satisfazer apenas os seus desejos. E o que nós temos que fazer? Fazer o diferencial que nem o rei Ezequias. Fazer diferente. Demonstrar que nós não somos produtos deste meio, não somos produtos desta sociedade que está aí, não somos produtos dessa política que está aí, seja ela política social, seja ela financeira, seja ela de assistencialista. Nós não fazemos parte desta política, porque esta é uma política corrupta. Nós não somos produto desse meio. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos dali, nós sairemos dali, porque nós escolhemos uma aliança com o Senhor. E esta aliança nos leva a práticas diferentes, viu? Nos leva a práticas diferenciadas, a sermos pessoas diferentes do sistema. Nos leva a uma prática de vida transformadora, edificadora, renegando todas essas alianças que são feitas. Alianças essas que são feitas para destruir a família, destruir a nação, destruir a sociedade. Ezequias diz que o seu coração estava aflito por uma aliança com o Senhor. Porque sabia ele que só uma aliança com o Senhor, só servir ao Senhor verdadeiramente, ia edificar a nação de Israel. Isso nos quer dizer alguma coisa, não, irmãos? Quer sim. Quer. A igreja brasileira, a igreja mundial, precisa fazer uma aliança verdadeira com o Senhor. Precisa fazer a escolha de servir ao Senhor. Não fazer aliança com A nem B, com o intuito de dizer, com a desculpa de dizer que A é menos corrupto do que B, então eu vou apoiá-lo. Não. No sistema em que vivemos, os dois lados estão corrompidos, lamentavelmente. Mas a igreja pode ser o diferencial. As pessoas que formam a igreja podem ser o diferencial, fazer a verdadeira escolha, fazer o verdadeiro mover, fazer o verdadeiro sentido da aliança do Senhor sobre nossa sociedade, sobre nossa nação brasileira.
Hoje no Brasil, principalmente, vivemos um radicalismo. Um lado se julga o melhor, o outro lado se julga o melhor. Mas nós sabemos que os dois lados estão corrompidos. E nós, quanto cristãos, não devemos nos aliar a nenhum desses lados. Mas você pode perguntar, irmão, então nós devemos ser neutros politicamente? Não. Quanto a cidadãos conscientes, quanto a cidadãos cientes de nossos deveres, nós devemos ser ativos politicamente, sim. Não devemos nos acomodar, mas devemos fazer isso com responsabilidade, pensando no bem comum, não pensando em nós mesmos, no nosso benefício próprio, mas pensando no bem comum, pensando nas famílias. Porque foi isso que Ezequias fez, sabendo ele que uma aliança com o Senhor ia trazer de volta para Israel a prosperidade, ia trazer de volta a alegria espiritual, ia trazer de volta aquilo que o povo havia perdido com a imposição da política de Acaz, corrompida, uma política carnal. Não havia respeito pela autoridade do Senhor, não havia. E parece que nós estamos vendo isto. Não há um respeito pela autoridade de Deus. Não há uma busca verdadeira, uma aliança verdadeira com Deus. Os nossos governantes parece que esqueceram que há um Deus soberano em um país que se diz cristão. Esqueceram a soberania de Deus. Buscam seus próprios prazeres, suas próprias riquezas, seus próprios benefícios, seu próprio capital político, querendo ser mais do que o outro, esquecendo-se que Deus é soberano sobre todas as vidas. Esquecendo que há um único Deus, cuja aliança verdadeira, se nós buscarmos e nós fizermos, nós seremos agraciados com a sua misericórdia. E assim alcançaremos a prosperidade, a alegria, o bom desenvolvimento social. Alcançamos a nossa edificação espiritual. Mas esta aliança tem que ser buscada. Tem que ser alimentada em nosso coração. Temos que buscar a Deus. Sentir em nosso coração o desejo e alimentar esse desejo. De fazer esta aliança e honrar esta aliança. É isso que Acaz nos mostra com o seu propósito, com esta passagem bíblica edificante. Ele mostra que nós não podemos, nós temos a opção de não sermos produto deste meio, mas somos produto de nossa escolha. E como Ezequias nos mostra, a nossa escolha vai dizer quem somos. E tendo ele escolhido servir ao Senhor, a história o coloca entre um dos maiores reis de Israel, reinando ali por 29 anos e descansou, junto aos túmulos de seus pais, ao túmulo de seu pai Davi. Até no versículo final, que diz... No versículo final, que diz que descansou Ezequias e o sepultaram junto ao túmulo de seu pai Davi. Ezequias, ele apaga do seu histórico até a sua ligação com Acaz, que era o seu pai biológico. Mas ele se liga àquele que fez o diferencial, ao seu pai Davi. Faz esta referência, tá? Faz esta diferença. Então ele não busca as referências atuais, que seriam as referências de Acaz. Ele não busca estas referências, porque não eram referências boas, não eram referências decentes. Então ele busca referências de Davi. Então coloca como seu pai Davi.
Então devemos nós também termos boas referências, buscarmos boas referências. No momento atual, nós estamos vendo boas referências? Creio que não. Mas se nós buscarmos uma aliança primeiramente com o Senhor vai com certeza nos dar discernimento para buscarmos estas alianças certas, para buscarmos estas boas referências e usá-las para edificar a nossa família, a nossa casa e a igreja. Então Ezequias quebra esse ciclo de derrota, de política corrupta, de política de degradação humana. Ele quebra esse ciclo. Perdão. E ele faz uma aliança com o Senhor. Então hoje nós devemos refletir que nós podemos ser diferentes, não sermos produtos deste meio, mas sermos diferentes, fazendo uma aliança com a decência, fazendo uma aliança com a humildade, fazendo uma aliança com aquilo que vai edificar as famílias, fazendo uma aliança com atitudes decentes, com referencial que nos edifique quanto pessoas, um referencial que nos dê alegria, que nos fortaleça, não que nos envergonhe. Devemos sim fazer uma aliança com o Senhor, porque só o Senhor pode edificar a nossa casa. E Ezequias sabia disso. Ezequias teve no seu coração este desejo. Ele sabia que só o Senhor poderia edificar a casa de Israel. Então ele fez esta aliança com o Senhor e ele foi bem sucedido como homem, como rei. E espiritualmente ele foi bem sucedido e foi honrado pelo Senhor. Porque as nossas escolhas vai dizer quem somos. São as nossas escolhas que vai servir de referência para gerações futuras. São as nossas escolhas. O que é que nós estamos escolhendo hoje? O que é que nós estamos fazendo hoje para servir de referência amanhã? Então, esta palavra de hoje, meus irmãos, esta palavra, o versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas, nos traz esta reflexão de que nós podemos fazer diferente, que a igreja pode fazer diferente, que a igreja não precisa optar pelo lado A nem B, mas ela tem que optar pelo lado de Deus, pela reconhecer a soberania de Deus sobre a nação brasileira e sobre todas as nações. E orar, jejuar e buscar. Fortalecer esta aliança. É isto que esta palavra nos diz. É isto que esta palavra vem nos ensinar hoje. Que nós devemos quebrar esse ciclo. Nós devemos fazer diferentes. Nós devemos buscar boas referências e fazer uma aliança com o Todo-Poderoso, com o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. É esta reflexão que vem em nosso coração, que vem em nossa mente para a edificação da igreja, para a nossa edificação, principalmente para a minha vida e para a vida da minha casa. Quero agradecer aos irmãos esta oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando cada um, que o Senhor possa estar dando discernimento, que o Senhor possa estar edificando a tua casa, para que você faça diferente, para que você escolha uma aliança com o Senhor. E eu quero orar ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. Senhor Deus e Pai, vem, Senhor, fazer esta aliança conosco, Pai. Nós te pedimos. Usa da tua misericórdia e nos fortalece, Pai, na tua presença, nos fortalece, Pai, no teu ministério, nos fortalece, Pai, na tua casa, nos fortalece, Pai, em nossa casa, em nosso ministério, nos fortalece diante de nossas famílias, nos fortalece, Pai, nos dando discernimento, para que saibamos, Senhor, fazer as nossas escolhas. Esta escolha é essa que vai fazer o diferencial para as outras pessoas, para a geração futura. Pai, que a tua casa seja edificada, que
Que a tua nação brasileira, Pai, venha a te buscar verdadeiramente, Pai, e fazer uma aliança com o Senhor para a edificação das famílias, para a edificação, Pai, daquilo que o Senhor possa, segundo a tua vontade, fazer pela nação brasileira. Mas acima de tudo, Pai, faz a tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas. Demonstra, Pai, a tua soberania. Que a nação brasileira reconheça, Pai, a tua soberania. Que a tua igreja reconheça a tua soberania. Que os nossos governantes, Pai, reconheçam a tua soberania. E possam fazer uma aliança contigo, e te buscar, e te adorar, e tomar decisões segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e te pedimos. Amém.